Porque as brigas pela liderança dentro da Rocinha são constantes, independente da facção que dominar por lá. Recentemente apareceram boatos de desentendimento entre dois líderes do tráfico dentro da Rocinha, um que controla a parte alta e é a voz maior, conhecido pelo vulgo Johnny Bravo, e o outro que gerencia a parte baixa e tem o cargo apenas de gerente, conhecido pelo vulgo Bambu. Fato é que não é de hoje que os traficantes brigam pelo poder na Rocinha. Brigar para quem assume um império milionário é desde a época do BenTV, quando mataram o chefão da Rocinha no passado, conhecido como Lulu, em meados de 2004. Desde então a briga pelo poder foi acontecendo ano após ano. O traficante conhecido como Zarura assumiu tudo do Lulu, mas em seguida foi morto pelo traficante conhecido como Leon. Por oposição ao Leon, o BenTV, que era o terceiro da hierarquia do Lulu, se aliou ao Gangan, chefão do complexo do São Carlos no centro do Rio, conhecido no Rio de Janeiro por ser implacável e extremamente violento e sanguinário. BenTV se aliou também à facção Amigos dos Amigos, ADA, e dominou a parte baixa e iniciou uma guerra na Rocinha em 2004. BenTV e seu grupo ganhou a Guerra do Leon e se tornou o chefão da Rocinha em 2004, fincando a bandeirada dentro do morro com o apoio do complexo do São Carlos, na época dominado pelo Gangan morto. O reinado do BenTV durou apenas um ano. Em 29 de outubro de 2005 a polícia realizou uma operação ousada na Rocinha. Alugaram uma casa dentro da comunidade, ficaram por horas, monitoram o chefão e deram checkmate no primeiro vacilo. O próximo da hierarquia após a morte do BenTV era conhecido como Soul, mas não durou nem 2 dias seu reinado na Rocinha, sendo também executado. Houve uma matança dentro do morro e o Soul foi pra lista, acusados de contribuírem com a operação que matou o BenTV para assumir o controle da comunidade. Os líderes dessa cobrança eram conhecidos como Joca e Nen, ambos segundo e terceiro na hierarquia do BenTV. Fizeram uma reunião e conseguiram apoio da maioria dos soldados. Quem foi contra, foi pra vala por fechar com o Soul. Em 2005, iniciou o reinado Joca e Nen dentro da Rocinha, mas a sociedade não durou por muito tempo. Em 21 de outubro de 2007, a inteligência da Polícia Civil, Simpol, prendeu o Joca dentro de um aeroporto em Fortaleza, desembarcando com a sua namorada. Os agentes foram monitorando o traficante dentro do avião. Joca estava sendo monitorado desde que saiu da Rocinha e tinha fugido do Rio de Janeiro com o valor de R$2,5 milhões e tinha passado por outro estado antes de chegar em Fortaleza. Dizem que ele tinha saído do crime e teria levado um dinheiro sem informar a ninguém. Também dizem que o próprio bonde do Nen teria ajudado a polícia para monitorar o Joca. Após a sua prisão, desde 2007 o controle total da Rocinha ficou exclusivamente nas mãos do Nen, se tornando o mestre da comunidade, um apelido que foi ostentado por anos dentro do morro. Mas como todo morro dominado pelo tráfico no Rio de Janeiro, na gestão do mestre, sempre apareciam traficantes que estavam presos nesses anos de transição da liderança e saiam querendo cargos pela sua história na comunidade. Um dos que não concordavam com a liderança do mestre na Rocinha era o bandido conhecido como Canelão, que atuava na parte alta da comunidade. Em um dos desentendimentos dos dois traficantes, o Canelão atirou na direção do Nen, acertando na sua perna. Mas ele não conseguiu convencer mais comparsas para fazer uma rebelião na Rocinha e acabou fugindo do morro. Em 2011, nas vésperas do início do projeto da pacificação dentro da Rocinha, o mestre foi capturado dentro de um porta-mala tentando fugir da Zona Sul. Foi um combo de prisões de chefes do ADA dentro da Rocinha. Numa tacada só, pegaram o mestre, Coelho, Carré e o Lindinho, ambos chefões na Rocinha, São Carlos, Coroa e Macaé. Eles ficavam por lá, porque também existia uma UPP bem ativa dentro do São Carlos, e para evitar prejuízo, moravam e controlavam algumas bocas na Rocinha na supervisão do mestre. Com a prisão do mestre em 2011, mesmo com a hierarquia bem estruturada, os gerentes começaram a se matar para assumir o controle total do morro. Um grupo que não concordava com o Leão, sendo a voz maior na Rocinha, fizeram uma limpa dentro do morro e mataram todos ligados a esse traficante, em poucas semanas após a prisão do mestre.
acusado de chefiar essa rebelião. Era conhecido como Neto. A liderança maior da Rocinha não concordou com as mortes promovidas pelo Neto, e ele teve que fugir da comunidade para não morrer, e a voz maior do morro ficou com os bandidos conhecidos como Zorqui e Peteleco. A divisão até com Zorqui e Peteleco dominou a parte alta, e o Rodrigão e Djalma dominou a parte baixa. Os que dominavam a parte alta eram do tempo do Joca. Em abril de 2012, a DH conseguiu prender o Zorqui, desfalcando a liderança da parte alta da Rocinha. Desde então, os traficantes foram se organizando dentro do morro, sempre se alocando entre as partes altas e baixas, mas todos respondendo ao dono, sem rebeldia. Em outubro de 2012, os policiais da UPP prenderam o Rodrigão, responsável pela parte baixa, encontrado dentro de uma casa na localidade da Roupa Suja. A vez do Djalma foi em abril de 2014, apontado como a liderança na parte alta da Rocinha, foi encontrado na praia da Barra da Tijuca. Nessas baixas que vinham acontecendo na liderança da Rocinha, o cargo de frente da comunidade caiu no colo do Rogério 157, que na época era o terceiro nome do morro. A partir desse momento, na gestão do 157 as formas de faturar foram se inovando dentro da Rocinha, voltando às taxas e cobranças de serviços na Rocinha, como os transportes alternativos. A sua gestão foi a mais tranquila, com poucas desavenças no início de 2014, fortalecendo muitos jovens que queriam entrar na vida do crime, se tornando o paizão dentro da comunidade, apelido dado pelos seus soldados. Mas em 3 anos de gestão do 157 como ADA, as coisas não iriam ficar tranquilas, porque como vimos historicamente, não faz parte do DNA dos criminosos que atuam na maior favela da América Latina. Bandidos que saíam da cadeia e voltavam para Rocinha, queriam cargos maiores dos que eram atribuídos pela quadrilha do 157, inclusive questionavam seu cargo de frente no morro. Para não ter rivais, o grupo do 157 foi executando todos que saiam querendo seu cargo, alegando roubos na comunidade ou vacilos. Essas desculpas não caíram bem para o dono nem, e os homens da sua confiança deram ultimato para entregar o cargo de frente, e a guerra iniciou em outubro de 2017, a partir da invasão dos traficantes do complexo do São Carlos. Para o azar deles, acharam que o grupo do 157 não iria sustentar essa guerra. Tanto sustentaram, como negociaram rapidamente para mudar de facção. O primeiro pedido foi o TCP, mas a liderança não aceitou, principalmente o chefão do morro do Dendê Fernandinho Guarabu, porque tinham negócios com o ADA naquela época. Sendo assim, só restou negociar com o Comando Vermelho, porque são a maioria na zona sul do Rio de Janeiro. O pedido foi aceito, e reforços da facção CV foram enviados para Rocinha e seguraram o morro e expulsaram os bandidos ligados ao mestre que estavam no São Carlos. No mesmo dia entraram no morro vizinho Vidigal e expulsaram os traficantes do ADA que ainda restavam por lá. Desde 2017 a Rocinha permanece sob a bandeira do Comando Vermelho, mas agora com novo dono, o Rogério 157. Mas como relatado, o tráfico na Rocinha não consegue não ter insatisfeitos, e as primeiras brigas dos subordinados do 157 foi entre Jabá e Gênio. Nesse caso, condenaram as atitudes do Gênio dentro da comunidade como responsável, e foi rebaixado para gerente. Conforme os anos foram passando, até o Johnny Bravo, que participava da Rocinha desde a época do mestre, voltou e jurou fidelidade ao 157, porque eram comparsas. De brinde, ganhou o cargo de responsável pela parte alta, dividindo com outro bandido, conhecido como Bambu, que ficou com a parte baixa. Todos os outros passaram a virar gerente. Mas nem tudo são flores. Em 2020 a nova briga é entre o grupo do Bravo contra o Bambu, sob a alegação que o grupo do Bambu participou da guerra que expulsou o ADA do morro, e entendem que possuem direitos maiores no morro. Para receber mais notícias sobre o mundo do crime e ver mais vídeos como este, então não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar os vídeos, e principalmente ativar o sino de notificações. Rocinha é TV, daqui
cena de tensão, desentoca o arsenal. Vai ter tropa papo reto, o Rogério 57 resolveu fechar com certo, Força Nacional. Só lançamento brabo, o Viu Pancô dá um play push, ainda perde a mulher toda a night do YouTube. Esse é brabo, é da Novo Holanda, porra.